Oi pessoal, tudo bom com vocês? Então, nesse mês eu quero refletir com vocês sobre essa interferência da tecnologia nas nossas vidas. Como que isso tem nos influenciado de forma positiva, mas também de forma negativa. Na forma positiva, a gente já sabe, nós estamos num período bem distinto de isolamento social e, sem dúvida nenhuma, toda essa tecnologia nos auxilia para que continuemos trabalhando, para que continuemos conectados com amigos distantes, com familiares que porventura não estão tão próximos na nossa cidade. Mas durante esse período de isolamento, eu venho refletindo junto com a minha família sobre as influências negativas dessa tecnologia, que acabam interferindo nas nossas ações, acabam interferindo na nossa mente e acabam interferindo principalmente nas nossas emoções. Muitas pessoas e muitas crianças, por estarem o dia inteiro conectadas, elas acabam mais tristes, mais depressivas. Por quê? Porque o senso de pertencimento, que é aquele que o Hellinger fala, nas tecnologias ele acontece muito com curtidas, né, com likes, com comentários, e se a gente não recebe nenhum comentário ou poucos comentários, a tendência é que a gente não se sinta pertencente, e isso acaba gerando um vício muito difícil e muito complicado de distinguir e de tratar. Recentemente, uma jornalista espanhola chamada Marta Peirano escreveu um livro que discute de forma crítica essas influências, a rede social e essas tecnologias que têm invadido a nossa vida. E ela constata ali que sim, existe todo um mecanismo de vício. Eu até já postei isso no Facebook, a entrevista com essa jornalista, e eu acho importante que todos nós estejamos atentos a isso, estejamos vigilantes a esse problema que a gente vem passando. O que eu noto com as tecnologias é que elas têm nos afastado, nós seres humanos, da biosfera. Nós acreditamos piamente que não somos parte da biosfera e colocamos a natureza, né, e todos os sistemas vivos de um lado e nós, seres humanos, do outro. E isso acaba por prejudicar muito a nossa relação com o planeta, né? A gente cria um outro tipo de crise, que é a crise ambiental. E aí tem uma metáfora muito interessante que eu queria compartilhar com vocês, até vou mostrar o livro. Tem um livro do Fritjof Capra e do Pierre-Louis Louise, A Visão Sistêmica da Vida. E esses autores, enfim, eles trazem toda uma visão de ligação entre todos os seres vivos, né? E de como a vida se forma na Terra e como nós estamos ligados a tudo que é vivo. Mas numa parte especial, eles trazem uma metáfora de um ambientalista californiano chamado David Brower, que ele compara os 6 dias da criação da Bíblia com os 6 dias, né, da criação do planeta e de como, ou onde, ou de que momento o ser humano surge. Na verdade, as primeiras formas de vida no planeta Terra, elas surgem no último dia, no sábado, né? Então, no 6º dia de criação. E o ser humano, ele surge praticamente no último minuto do 6º dia. E isso que é o mais aterrorizante, porque no último minuto a gente consegue destruir boa parte da biosfera. Na realidade, o ser humano que a gente conhece hoje, né, com essa história escrita, ele vem nos 2/3 de segundo antes da meia-noite. Então isso é realmente muito complicado, porque a gente está tão pouco tempo nesse planeta e já tem destruído tanto, né? A natureza, ela nos serve, ela nos traz tudo que a gente precisa para sobreviver, e em pouquíssimo tempo
a gente está acabando com o que nos mantém vivo. Então isso é uma reflexão que a gente não pode deixar para trás. E a tecnologia, sem dúvida, auxilia e muito para isso, porque para a gente ter todo esse conforto, todas essas redes sociais, o nosso celular, tudo isso vem da natureza. E não é criado num passe de mágica. Ele vem da natureza. Tudo que a gente usa é quimicamente transformado da natureza, dos recursos naturais e de tudo que a natureza nos provém. E aí eu tenho pensado muito sobre isso, né? Nessas camadas da Terra, né? Tem a litosfera, tem a atmosfera, tem a biosfera, tem tantas camadas, e recentemente os pesquisadores criaram uma nova camada, que é a camada da tecnosfera. O que é a tecnosfera? É essa tecnologia que por um lado, né, nos auxilia em muitas coisas, mas se mal utilizada, acaba trazendo uma destruição. Tem um livro muito interessante que surgiu para mim já há bastante tempo, mas que agora eu acho que casa com o que a gente tem trabalhado e está trabalhando aqui, que é um livro do José Argüelles chamado Tempo e a Tecnosfera. Como essa tecnologia nos tira do nosso tempo natural, como essa tecnologia influencia a nossa mente de uma forma negativa. E quando eu falo influencia a nossa mente de forma negativa, eu não estou falando só das redes sociais, eu estou falando também da televisão, das notícias, do pânico, do medo, que muitas vezes essas tecnologias, ou para quem essas tecnologias servem. Então, o Tempo e a Tecnosfera, ele traz uma reflexão, né, sobre de que forma a gente poderia sair dessa prisão da tecnologia, dessa imposição da tecnologia para uma outra era, né? Que é uma era que há muito tempo um teólogo chamado Teilhard já trouxe o conceito, depois um russo trouxe o conceito novamente, mas que o Argüelles retoma esse conceito falando da noosfera. O Morin também fala desse conceito. Então é uma passagem da tecnosfera para a noosfera. Como assim? O que é essa noosfera? A noosfera é a camada pensante, é a mente planetária, é a mente de todos os seres vivos. Então quer dizer, se a gente consegue controlar a nossa mente e não deixar que a tecnologia, que a tecnosfera nos atinjam de forma negativa, nos tragam medo e pânico, nós consequentemente elevamos a nossa mente, elevamos a nossa vibração para algo muito maior e, em consequência, elevamos a energia de todo o planeta Terra. Nós temos esse poder enquanto ser humano. No entanto, se a gente fica muito ligado à tecnologia, fica com esse senso de responsabilidade, de querer pertencer, né, a um sistema tecnológico, se sente carente porque não recebe likes e curtidas, automaticamente a gente coloca o planeta Terra, a nossa frequência, numa frequência baixa e, consequentemente, o planeta Terra numa frequência também baixa. E onde entra o pensamento do Hellinger com tudo isso que eu falei? Com a noosfera, com o limite da tecnologia, com essa influência negativa que a tecnologia nos traz. Na realidade, as constelações familiares, quando bem trabalhadas, elas fazem o quê? Ajudam a gente sair dos emaranhados e ajudam, consequentemente, a gente elevar a nossa mente, os nossos pensamentos e as nossas emoções. A gente passa a ser um ser mais tranquilo, mais sereno e, consequentemente, passamos a auxiliar de forma positiva a noosfera e a vibração do planeta Terra. Então, o instrumento que o Hellinger trouxe é um dos instrumentos fundamentais para que a gente consiga se conectar com o nosso ser e ajudar de alguma forma o todo. Porque, como já disse Capra naquele livro que eu mostrei, todos estamos muito ligados, estamos infinitamente ligados.
e precisamos entender essa nossa ligação, ou precisamos sentir essa nossa ligação. E muitos vão dizer, mas isso é muito difícil, e na verdade é o contrário. Isso é o essencial, isso é o que mantém a vida na Terra, isso é o que mantém, isso é o que nos faz feliz. Não é o uso ou as curtidas na internet que vão nos trazer alegria, né? Hoje em dia está sendo muito difícil filtrar as informações, a gente nem sabe mais o que ouvir, então a gente precisa estar centrado, olhar para dentro de nós para conseguir filtrar de uma forma mais correta aquilo que faz de fato ou aquilo que vai ser importante para nós. E tem um poema do Hellinger, um dizer do Hellinger, que eu tirei desse livro aqui, ó, Liberados, Somos Concluídos, que fala do essencial. E eu queria terminar esse vídeo lendo esse pensamento do Hellinger para vocês, tá? Ele fala assim: no essencial alcança-se o descanso, pois ele realiza. Quanto mais nos desviamos do essencial, tanto mais irrequietos, desatentos e confusos nos tornamos. Sem dúvida, a tecnologia faz isso com a gente, né? Ela entra, não só a tecnologia em si ou aquilo que é passado nas informações, mas a própria poluição eletromagnética que ela emite para as nossas células. Isso traz uma alteração profunda e causa doenças inimagináveis no ser humano. Então, a gente precisa acordar para isso, estar atento a isso. Mas o Hellinger continua. Por isso, podemos ler nas linhas de nossa vivência até que ponto estamos conectados a ele ou até que ponto nos afastamos dele. Quando chegamos ao essencial, sentimos que estamos indo adiante, que algo está chegando à sua meta e, de certa forma, sentimos que ali algo essencial está se desenvolvendo. O essencial é comum a muitas pessoas e coisas, por isso neles deixamos o particular, o estreito, o ávido e o desmedido para trás. Somos inseridos, disponíveis, abrangentes e dedicados. O essencial, diferente do não essencial, perdura, e porque pode ser calmo e sereno, começa muitas vezes sendo discreto. No entanto, é também persistente, é agradável e no decorrer do tempo acaba sendo carregado por muitos. Como se chegar ao essencial? Sobretudo através do esperar, pois o essencial não se mostra imediatamente, apenas no momento certo. Às vezes, quando já nos desviamos do essencial, pode demorar muito até que o alcancemos novamente, pois ele também requer despedida. Então esse mês eu queria desejar mesmo para vocês, e eu vou fazer esse exercício de talvez trazer um limite no uso dessa tecnologia para encontrar o que é essencial para mim e o que me faz feliz. E eu convido vocês a fazerem o mesmo, a olharem para vocês, a se conectarem não nas redes, né, mas com a natureza, com a essência da vida. E eu não preciso ir para o meio da natureza para fazer isso. Eu simplesmente parando e lendo um livro, talvez eu consiga me conectar com o meu essencial. Então esse é o convite, essa é a reflexão, e eu espero que de alguma forma esse vídeo ajude vocês a ficarem mais tranquilos, mais serenos, com uma paz interior, e, enfim, que a gente consiga viver a vida, que a gente consiga ser feliz com o básico, né? Que é essencial a todos nós, mas que pela tecnologia a gente vem se distanciando, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.